Olá, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 8, que vai nos dizer assim: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Que coisas são essas? Paulo, ele começa lá do versículo 1, explicando para Tito, dizer para a igreja o proceder delas e o que Jesus Cristo fez por nós. Depois você dá uma olhada lá, mas eu quero deixar aqui, no versículo 3, ele diz assim, ó: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados e escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas, olha que coisa linda, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, não por obras. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, através do amor de Deus, é que eu e você fomos salvos. Não foi por nossas obras, não foi por bondade nossa, porque, na verdade, nós não somos bons. O próprio Senhor Jesus, ele diz: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. A nossa natureza é má. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, o Espírito Santo, ele nos transforma. Ele nos justifica, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus e somos transformados, lavados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a obra da salvação. E por isso nós devemos falar destas coisas. Paulo está orientando para Tito: fale disso, Tito. Fale disso para as pessoas, mas não fale de qualquer maneira. Fale com ousadia. Você sabia que o Espírito de Deus, ele nos dá ousadia e intrepidez para podermos falar a sua palavra? Quando nós vivemos esta palavra, quando nós provamos desta palavra, nós temos ousadia no falar, porque nós sentimos na pele o que Deus, o que Jesus fez por nós. Uma ocasião, eu estava falando de Jesus para um senhor e disse para ele: olha, quando surge uma marca nova no mercado, você não precisa provar essa marca para saber se ela é boa ou não. Jesus é muito maior do que marca. Mas eu quero te dizer que Jesus quer nos marcar. Ele quer te marcar, você ainda que não foi marcada por ele. Ele quer te marcar, sabe com o quê? Com o seu sangue. Ele quer que você tenha a marca dele no seu ser, para que quando o inimigo das nossas almas olhar para nós, ele veja a marca de Cristo em nós, o sangue de Cristo em nós, e bata o quê? Em retirada. Você lembra lá no deserto, lá no Egito, quando o anjo da morte ia passar,
tinha que ter a marca do cordeiro lá, o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E o inimigo não iria tocá-los. E assim aconteceu. Na casa onde que estava o sangue do cordeiro, o anjo da morte não passou. Mas aonde não estava, houve muita mortandade. Depois você lê lá no livro de Moisés, né, falando sobre Moisés, no livro de Moisés não, perdão, em Êxodo. Veja lá em Êxodo, que fala sobre Moisés, né? Não é o livro de Moisés, é em Êxodo que fala sobre Moisés. Você vai lá e você vai ler esta passagem maravilhosa, maravilhosa, quando Deus liberta o seu povo do cativeiro. E nós também fomos libertados do cativeiro. Nós vivíamos presos, Paulo disse, você vai ver aí, nós vivíamos presos no cativeiro, nas paixões, nas coisas que não agradavam ao Senhor, nas coisas que não agradavam ao Senhor. Nós éramos assim, mas o sangue de Jesus nos libertou. O sangue de Jesus nos libertou. E nós fomos livres, nós fomos libertos, nós fomos salvos. Em Êxodo 12, 13 vai dizer assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatutos. Êxodo 12, 13, 14. Então, o anjo da morte passou direto. E ele disse, vocês vão celebrar, hoje nós celebramos a ceia do Senhor, né? Nós celebramos a ceia do Senhor. E o sangue de Jesus, hoje, é sobre a nossa vida. A marca de Cristo é sobre nós. Mas, eu estava falando sobre marca, né? Então, eu disse para aquele senhor, prove outra marca que você vai... Só assim você vai saber o sabor, você vai saber. E Jesus é muito mais do que uma marca. Mas teve uma pessoa também que queria conhecer Jesus e fez algo extraordinário para conhecer Jesus. Foi Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura e queria muito conhecer Jesus. Mas ele não sabia como ele podia, né, conhecer Jesus, porque a multidão era muita. Onde Jesus estava, tinha a multidão. E ele era pequeno. Você vai ler isso lá em Lucas 19. Ele era pequeno, mas ele teve uma ideia. Que eu e você possamos termos sempre ideias para buscar Jesus. Ideias para fugir da correria do dia a dia, para estar a sós com o Senhor. E Zaqueu, ele foi lá. Zaqueu era um homem chefe dos publicanos e ele era muito odiado pelo povo judeu. Ele era judeu, mas era odiado porque ele trabalhava para os romanos. E ele fazia aquilo que não era certo. Mas ele disse, eu quero ver Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. Que neste dia o Senhor coloque no teu coração o desejo de conhecê-lo profundamente. Porque eu tenho a certeza, quando você conhece Jesus profundamente, nunca mais você vai querer deixá-lo. Zaqueu teve uma ideia, ele falou, eu vou subir numa árvore
para ver Jesus. Porque Jesus ia passar por aquele lugar e ele queria muito ver Jesus. E quando, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu tinha um desejo de conhecer Jesus. Ele só vou ver Jesus, mas Jesus viu ele primeiro e mandou ele descer depressa. Descer depressa. E tem uma tradução antiga que vai dizer assim: e Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Tem uma tradição que diz, as mais antigas, e diz: e Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Então ele provou, naquele momento ali, Zaqueu provou, só de Jesus mandar ele descer, que ele ia pousar na casa dele. Imagine uma autoridade, porque Zaqueu reconheceu a autoridade de Jesus aqui. Pousar na minha casa é um homem que não faça as coisas certas. Mas Jesus foi na casa desse homem. Então, eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, prove de Jesus e veja, prove da marca de Jesus, deixe Jesus te marcar com o seu sangue, com o seu poderoso sangue. Então, ele disse: fale essa palavra com ousadia a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem. Agora eu falo com você, meu amado e minha amada irmã. Se empenhe em falar da palavra de Deus. E o que eu estava dizendo é que quando nós vivemos essa palavra, por exemplo, eu tenho muitos testemunhos de cura e de vida financeira, de milagres financeiros que Deus fez na minha vida. Então, quando eu falo disso, eu falo com ousadia, eu falo com autoridade, porque eu provei isso na minha vida. Provei isso na minha vida. Então, fale daquilo que Jesus fez na sua vida, mas fale principalmente da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Às vezes, se necessário, você conte o seu testemunho. Se não, não conte. Mas fale da palavra de Deus. Se empenhe na prática de boas obras. Seja empenhado em fazer a obra de Deus. E ele vai dizer o quê? Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. É excelente falar da obra de Deus. É excelente falar do que Jesus fez, do que Deus fez ao seu povo. É excelente. E ele vai dizer no versículo 9, evite discussões tolas, genealogias, controvérsias, debate sobre a lei, porque são inúteis, sem valor. Evite as pessoas que provocam divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então evite de discutir a palavra de Deus, mas se preocupe em anunciar a palavra de Deus. Não discuta. Quando a gente é novo convertido, a gente quer, discutir, quer falar, Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Admoeste, sim, com amor, com inteligência, com carinho, né? Admoestar, fortaleça ali o teu irmão. Mas se ele não quiser, não se
aborreça. Mas que possamos falar ousadamente da palavra de Deus. Com ousadia, com intrepidez, amor, porque nós fomos, a graça do Senhor é que nos salvou. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelos teus ensinamentos. Graças eu te dou, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa. Obrigada, Pai. Obrigada por este amor tão grandioso. Obrigada pela vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou, que se deu, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida lavada, regenerada pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nos ajude nesta caminhada. E aquele que neste dia vai tomar uma decisão de seguir ao Senhor, de te servir, de te adorar, de te louvar, que o Senhor possa segurar em suas mãos e fortalecê-los a cada dia para que possa viver essa palavra e falar dela ousadamente. Dá-nos sabedoria, entendimento, para que possamos, Deus, realizarmos a obra que o Senhor deseja que façamos. Que o Senhor nos abençoe neste dia, nos guardando, nos livrando e nos protegendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Eu me chamo Jane Mateus, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.